Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, a primeira edição do ano de 2026. Comigo no comando aqui, Maria Clara Alencar. Tudo bem, Maria? E aí, Pra você. Maurício, feliz ano novo para você, para nós. Vamos juntos em mais um ano de Podcor, né? E hoje a gente está abrindo com uma edição super especial com o nosso Desafio Cor. A gente vai trazer todas as informações sobre essa 8ª edição do programa, que é aqui do Centro de Operações e Resiliência do Rio, né? Isso é um desafio, né, para um ano desafiador, para momentos desafiadores no que diz respeito à resiliência urbana, à gestão de cidades. A gente vai falar sobre essa edição do Desafio Cor, edição de número 8, que vai tratar de transporte público e eventos climáticos extremos. Transporte público que é um desafio do nosso dia a dia, um desafio pelo qual a gente passa diariamente, e os eventos climáticos extremos, que é algo com o qual a gente tem que lidar aí ao longo das próximas décadas na tentativa de reduzir os impactos relativos aí referentes ao aumento de temperatura. Bom, a gente vai conversar com duas convidadas especiais que fazem parte dessa edição do Desafio Cor. A gente apresenta para você agora. Com a gente, a subsecretária de Planejamento da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro, a Simone Costa. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito bom estar aqui, poder, né, colaborar, poder discutir um tema tão interessante e tão ativo no dia a dia das pessoas, né, que é a mobilidade e agora com o impacto dos eventos extremos. É verdade, é um tema tão caro para nós aqui do COR, da SMTR e também do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento. Estou aqui com a Lorena Freitas, ela é gerente de projetos do ITDP, mestre em Engenharia de Transportes pela COP UFRJ, geógrafa pela UFRJ também. Seja bem-vinda, Lorena. Oi, pessoal, feliz ano novo. É prazer estar aqui para poder, enfim, falar um pouco desse tema, como a Simone trouxe, é tão importante, e falar um pouco também do desafio que a gente vem preparando aí ao longo a gente veio preparando, né, ao longo de 2025 com muito carinho e acho que vai ser muito legal, assim. Estamos bem animados. Legal, legal, gente. Primeiro de tudo, eu queria que vocês explicassem pra gente o que é o Desafio Cor e também como é essa temática, né? Porque a gente está falando aqui que essa temática, como o Maurício trouxe é transporte público e eventos climáticos extremos. Então, vocês conseguem explicar como funciona essa edição, qual é a importância dela, o que ela vai trazer de benefício também para a população aqui do Rio de Janeiro, por favor? Acho que assim, o que é importante a gente começar a falar é o COR, né? O COR é um Centro de Operações e Resiliência. Então aqui a gente tem, sei lá, mais de 10, são 15, eu não sei quantas agências que tem aqui da prefeitura, do governo do estado. E, assim, é impossível a gente tratar hoje da gestão pública sem dados. Então todas essas agências têm dados. E o grande desafio, aliás, do nosso tempo é o que fazer com eles. Então no caso do Desafio Cor desse ano, né, de 2026, que trata da mobilidade, a gente vai falar do transporte público e do GPS dos ônibus, né? Para quem não sabe, o GPS, acho que todo mundo que tem um celular já está colado a um GPS, e essa informação a cada 10 segundos, 30 segundos, dependendo da calibração, né, desse equipamento, ele emite o sinal da sua localização no planeta. E a gente, com o transporte público da cidade, a gente está falando de 4.000 ônibus que estão diariamente se deslocando. Então é muito importante que a gente não só use essa informação que a gente já tem hoje para as diversas políticas públicas, mas que a gente possa usar o sistema de ônibus para apoiar na tomada de decisão de eventos extremos. Então, assim, é um super desafio, é uma super objetivo a gente poder usar esses dados para poder salvar as pessoas, para poder, porque muita gente sai de casa e acaba que, né, passa por um desabamento, acaba que perde seus bens. A gente conseguir, né, através desses equipamentos, a gente conseguir salvar a vida e os bens das pessoas. Então ele tem assim, a gente mira num, né, é o equipamento onde ele está no espaço, mas ele se você souber tratar essa informação, você consegue salvar, né, você consegue preservar, você consegue
dar tranquilidade a muitas, né, muita gente, porque os eventos extremos estão aí, as chuvas fortes estão aí, os ventos extremos, né, quedas de árvore, desabamentos estão aí, e a gente tem que lidar da melhor maneira com isso, né, para preservar, né, as vidas. E é um projeto que tem tudo a ver com o core, né, você falou de dados de GPS, né, da forma como o GPS é tratado. O GPS não é nenhuma novidade aí para nossa população, você deu o exemplo aqui do GPS no nosso celular, enfim, ferramenta fundamental para quem está esperando o ônibus. Ó, está chegando daqui a 5 minutos, dá para ver a localização, pontual dele no mapa, mas é a forma como esses dados são tratados e de que forma isso pode ser convertido em um benefício prático, né, para nossa população. Simone falou aqui pela SMTR, queria conversar com a Lorena pelo ITDP. A gente falava antes aqui da nossa gravação, né, que não é a primeira vez que o ITDP com a SMTR estão presentes aqui no Desafio Core para fazer essa análise, né, para participar dessa seleção, né. Projetos são trazidos aqui por startups, por empresas, pela academia, né, por grupos de estudantes que estão, enfim, com algum projeto, alguma ideia na cabeça, e aqui ele é desenvolvido. Como foi a primeira participação de vocês? Como é a participação do ITDP? Aliás, queria que você falasse sobre o ITDP, a importância desse instituto que, enfim, lida com esse assunto de forma tão profunda, com a mobilidade urbana, enfim, com o transporte público. Tá, vamos de trás para frente então. Isso, Começo falando do à ITDP e vontade, à depois eu falo vontade. do desafio. Bom, o ITDP é um instituto que está presente em 7 países, salvo engano. Então a gente tem um escritório global, né, que fica nos Estados Unidos, que foi lá que surgiu em 85 o instituto. E a gente tem escritório aqui no Brasil, que está sediado no Rio, e tem também no México, tem na China, na Indonésia, na Índia e em África, que fica no Quênia. E aqui no Brasil a gente trabalha muito, muito com a prefeitura do Rio, então assim, é uma alegria poder estar aqui falando sobre mais um projeto, né. Legal. E a gente faz sempre, assim, pesquisas e trabalhos que dão suporte técnico para a prefeitura e também trabalha nessa interface com, a sociedade civil, tentando de alguma forma, né, otimizar a demanda que vem da sociedade civil com o que a gente tem de conhecimento técnico, com o que a prefeitura precisa, né, de suporte, enfim. E aí, a gente lá em passando agora para o desafio, lá em 2019 a gente participou do segundo desafio Core, que tinha já essa ideia de entender como que o sistema de transporte por ônibus pode se tornar resiliente frente a esses eventos climáticos, né, tão cada vez mais intensos. Então você percebe que a gente já está nessa busca há bastante tempo. E naquela época a gente tinha uma outra tecnologia, né, ou a mesma tecnologia, mas com menos recurso para poder avançar, né, no planejamento, na melhoria da operação do sistema de transporte por ônibus a partir do GPS, enfim. E aí a gente, enfim, desenvolveu soluções e agora a ideia é que a gente consiga avançar um pouquinho mais nessa discussão, nesse novo desafio que tem uma proposta de entender como que a prefeitura consegue estar mais atenta aos padrões de desvio dos veículos quando tem um caso de um alagamento ou de um deslizamento, entender quais pontos de ônibus aquilo ali vai impactar e como que a população pode mais rapidamente ser informada para poder tomar decisões que sejam decisões mais certas e menos arriscadas, né, para o retorno delas para casa ou enfim, para qualquer deslocamento que elas venham a realizar. E aí, falando um pouco do desafio, assim, posso explicar um pouquinho como o desafio Por funciona? favor, por favor. Tá, então o desafio é o seguinte, estamos com a chamada aberta, Isso, foi visitem o agora site. agora no mês de dezembro de 2025 está aberto, está lá no nosso site em destaque. Daqui a pouco a gente passa todo o serviço para você. Então assim, temos a chamada aberta, essa chamada é para participar desse evento que é dividido em 3 etapas. Então a gente tem uma etapa inicial, que é a etapa de ideação, em que todas as equipes que passarem pela primeira seleção vão participar de palestras, vão ter mentoria de negócios, que está sendo feita pela ABMEN, né, que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócios, que já é parceira do Desafio Core de longa data também. Vão ter palestras temáticas falando sobre a importância do transporte público do ponto de vista social, enfim, para que a gente também não desenvolva soluções que não visem, de alguma forma, diminuir as desigualdades quando a gente fala de crise climática, né? A gente sabe quais são as pessoas que são mais afetadas pelos efeitos dos eventos climáticos. E aí,
vai ter um período de 3 semanas em que a rapaziada vai se reunir, vai desenvolver os projetos, então podem se inscrever grupos, podem se inscrever pessoas que aqui dentro a gente vai formar os grupos. Vai ter um dia de pitch, e aí depois do pitch até 4 equipes passam para a segunda fase, que é a fase de aceleração. Nessa segunda fase, cada equipe vai ter uma ajuda de custo de R$ 10.000 para poder, enfim, comprar espaço na nuvem, né, algum serviço ali que seja necessário para o desenvolvimento daquela ferramenta. E aí vai ter essa fase de aceleração, e nessa fase de aceleração as equipes têm que desenvolver o MVP, né, que é o protótipo. E aí vai ter mais um dia, que é o Demo Day, em que eles vão apresentar esse protótipo, e aí as equipes os projetos que forem aprovados vão ser incorporados à rotina do core, e vai ter um tempo de incubação de umas 22 semanas, aonde o core vai testar isso, onde outros interlocutores também vão entrar em contato com essas equipes, então tem uma possibilidade de ganho de escala dessa solução. Então, assim, para além de ter uma ajuda de custo para desenvolvimento do projeto, é um espaço, gente, olha esse espaço, né? É um É. espaço perfeito para desenvolver soluções tecnológicas, testar, e vender essa ideia, sabe? Então, a ideia da gente é um jogo de ganha-ganha, né? A prefeitura ganha com essas novas soluções que estão sendo criadas, e quem está participando ganha também com a possibilidade de desenvolver um produto que é um produto que pode ser, enfim, utilizado não somente aqui, como também em outros lugares. Sim, Legal. é uma possibilidade de você, transferir enfim, para a população não só do Rio de Janeiro, mas como de outras cidades que vivem a mesma realidade, né, enfrentam os mesmos desafios em termos de logística urbana, né, eh, de desafios de resiliência, né, para que elas possam aplicar a grandes cidades, metrópoles, né. Agora queria saber em relação a algo que a Lorena apresentou para gente, em relação a deslocamentos, né, ela trouxe o exemplo da chuva, né, da chuva que cai numa determinada região e acaba, dificultando a passagem do transporte público, acaba impedindo a passagem do ônibus. A gente está tratando então do efeito do evento, climático adverso, né, do evento climático extremo. O desafio Core ele também pensa de alguma forma em fazer com que o evento não aconteça, assim, pensar na origem do problema que a gente vive, a emissão de gases que aumenta a temperatura do planeta, assim, da gestão mais inteligente, mais eficiente do combustível, por exemplo. O desafio Core passa também por essa gênese do problema? Olha, eu acho que, assim, isso até é um desafio bastante interessante para as equipes, Sim, que, por exemplo, a gente não precisa que a chuva, né, ela vem às vezes ela está concentrada, às vezes ela vem concentrada em determinados bairros e não estão em outros. Sim. Só que a rota de ônibus ela passa por essa área extremamente afetada e depois ela vai para uma área que não está. Então muitas vezes a gente está, né, conversando com os nossos parentes, "Tá chovendo aí?" Você está falando: "Não", mas só que se a linha de ônibus passa num lugar que está chovendo muito e depois vai para aquilo não vai, de repente esse ônibus não vai chegar. sim. Então até um dos desafios, né, uma das que a gente espera que venha, né, essas soluções, é exatamente a gente poder comunicar à população melhor, porque se a gente tem hoje, né, e também uma grande diferença do desafio de 2019, a gente só tinha o GPS que a gente não usava com o mesmo grau de hoje a gente usa o GPS dentro da Secretaria de Transporte de forma muito mais intensiva, a gente paga um subsídio, a gente apura por quilômetro, a gente sabe se o ar-condicionado está ligado, se não está. Então a gente tem uma série, né, de outras funcionalidades que foram desenvolvidas na Secretaria de Transporte para poder manter o sistema de ônibus funcionando. Então hoje a gente tem um arsenal, né, de informações muito maior do que a gente tinha em 2019. Então agora até com a bilhetagem eletrônica do Jaé, a gente sabe até quem são os potenciais usuários dessa linha que está sendo afetada. Então imagina, né, eu estou num ponto, recebo a informação de que se eu cadastrei a minha linha, se eu cadastrada dentro do sistema de informação, eu posso saber que, poxa, meu ônibus está preso numa área, está retido, né, em função de uma árvore que caiu, um alagamento que teve, então eu vou buscar uma outra solução. Uhum. Eu não vou ficar no ponto esperando um ônibus que vai demorar muito a chegar. Sim. Então, quer dizer, a gente não dá para dizer assim: "A gente vai evitar", mas a gente consegue, com essas soluções que possam vir do desafio,
a gente pode conseguir comunicar as pessoas e as pessoas tomarem decisões muito melhores e muito mais seguras em relação ao que está acontecendo. Tipo, ih, tá chovendo lá, não está chovendo aqui, o ônibus vai passar, que outra medida que eu vou tomar? Né? Será que eu saio de casa, então, Sim. já que está chovendo lá, meu ônibus não vem, então, de repente, olha, não vou mudar a minha rota. Então, assim, tem essa. Agora a gente tem outras dinâmicas, né, com muito mais dados, que a gente pode realmente dar contribuições muito melhores. Legal. Pode falar, Posso pode. complementar? Claro, claro. Pode. Queria pegar o gancho aqui da Simone, que é o seguinte, assim, esse desafio, ele não está, por exemplo, entendendo os gargalos de, não sei, que tem relação com o carregamento dos novos ônibus elétricos, que aí a gente já viu o impacto direto, né? A gente vai Sim. ter uma frota de ônibus elétrico, a gente está tendo ali uma redução das emissões diretas. Mas tem um aspecto nisso que a Simone traz, que é muito importante, que é uma população que sabe quando o transporte público vai passar, ela está muito mais propensa a Muito. usar aquilo. Sim. No ano passado, a gente realizou uns grupos focais aqui na região metropolitana do Rio com mulheres. Era um grupo focal bem específico, assim, né? Mulheres periféricas, majoritariamente negras e principalmente usuárias do transporte público, né? E aí, uma das coisas que elas falavam que fazia elas utilizarem transporte por aplicativo é porque elas não confiavam que o ônibus ia passar na hora que tinha que passar. Sim. Invisível. Imprevisível. E aí elas iam tomar bronca da chefe, do chefe, elas não iam conseguir chegar com o filho na consulta. Então, todas essas questões que são muito do dia a dia, elas induzem a pessoa a usar ou não um determinado meio de transporte. Sim. E com a facilidade cada vez maior que a gente está tendo de transporte por aplicativo, e assim, não quero entrar nessa seara, mas, enfim, a quantidade exponencial de moto que tem circulando na rua, quanto de sinistro que isso traz, sabe, o quanto isso está virando um problema de saúde pública, a gente precisa entender como tornar o sistema de transporte público mais atrativo. E a confiança no sistema, na hora que o sistema vai passar, onde ele vai passar, isso é algo que é muito presente na fala das pessoas que utilizam, sabe? E a partir do momento que a gente tem uma comunicação mais eficiente, a gente tem uma tendência de redução de uso de outros modos mais poluentes. Então, tem essa coisa da captação, né, da migração das pessoas que potencialmente poderiam pegar uma moto e agora vão usar o transporte público. Por quê? A gente pode trazer um discurso de falar assim: "Ah, mas o uso do carro é cultural", né, não quero entrar nesse mérito, mas tem pessoas que culturalmente não usam o carro. Sim. E elas não estão usando outros modos, motos e carros, porque elas não têm confiança no sistema de transporte. E hoje a gente tem dado e tem tecnologia para tornar, né, a gente já tem muita informação, mas a gente consegue potencializar isso ainda mais. E tem um outro ponto também que tem uma das perguntas, né, que é sobre, como a gente pode fazer uma melhor operação das faixas segregadas de BRS. E eu acho que isso também tem um aspecto importante, mesmo quando a gente está falando de ônibus a diesel, porque o ônibus quando ele não fica assim naquele ps, 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 Sim. sabe, que vai parando e pega engarrafamento e para e tal, quando ele tá nessa situação de engarrafamento, ele emite muito mais do que Uhum. quando ele tá num fluxo em que ele só para para pegar passageiro ou para no sinal. Uhum. Então, mesmo que a gente não mudasse, né, não mude nada no ônibus que a gente está usando, quando a gente tem uma faixa segregada operando bem, a gente tem uma tendência de redução de emissões também. Então, a relação com a redução de emissões é mais indireta, porque a gente está falando de captação de passageiros e a gente está falando da melhoria da operação das faixas de BRS. E do outro lado, que é como que a cidade responde à população no caso de um evento extremo, aí, que aí é mais a coisa da adaptação, né? Aí a gente tem uma relação bastante direta da pauta climática com a mobilidade no desafio. É, Muito quanto mais legal. expresso, né, quanto mais o ônibus anda, menos ele para, menos arranca, né, a primeira marcha é aquela que larga aquela fumaça mais pesada, mais intensa e gera mais calor e acaba contribuindo também para a poluição do É. nosso país e resolve outro problema, né, você falou da moto, né, que a falta de previsibilidade do transporte, né, faz com que as pessoas utilizem o aplicativo, né, você acaba resolvendo o problema de saúde pública que a gente está vendo ultimamente na nossa cidade com o aumento de acidentes, enfim, da ocupação da nossa rede hospitalar com pessoas acidentadas, enfim, reduzindo o número de óbitos, é um problema que realmente pode ser solucionado, com essa questão da organização, né, É. Maria? E a gente vê isso todo dia, né, Maurício? A gente que lida aqui com as ocorrências, né? A gente tem Verdade. aqui uma integração com diversos órgãos. A gente vê sim que o número de acidentes realmente tem sido maior, né, em relação envolvendo motos, né? Porque
porque realmente hoje tem aumentado. A gente conversou com o presidente da Sete Rio e ele falou esse dado pra gente, ele trouxe pra gente aqui no nosso Podcor, realmente como o número de acidentes envolvendo motos tem aumentado por conta do aumento do uso das motos também. Bom, a gente está falando aqui de integração, a gente sabe que a SMTR está aqui integrada junto com o COR, a gente tem uma equipe também aqui do Centro Integrado de Mobilidade Urbana, que está aqui no nosso dia a dia e também passa todas essas informações sobre o transporte, a mobilidade, como estão as concessionárias também. E a gente queria saber como é que funcionaria essa parceria, como é que funcionaria essa integração nesse desafio também. Bom, então, assim, o próprio desafio ele já trata de um tema, né, de mobilidade, então tem vários técnicos da secretaria que estão diretamente envolvidos né, nessa produção do desafio core, né, a concepção, a concepção dos desafios, disponibilização de dados que a gente já usa, muitos deles vão ser mentores, vão poder orientar, então quer dizer, a pessoa que desenvolveu o código dentro da secretaria para apurar o quilômetro rodado a partir do GPS, vai estar conversando diretamente, né, com os participantes do desafio, né, quem monitora aqui o representante do SIMU, que é o Centro Integrado de Mobilidade Urbana, que fica vendo ali as ocorrências, chuva e eventos e mega eventos. A gente está vendo ali o que está acontecendo. Essa pessoa vai estar diretamente falando com quem participar do desafio. Então, a gente está falando de pessoas super experientes que estão no dia a dia, né, que têm as suas funções, muitas vezes desenvolve, né, suas rotinas, e que vão estar ali inspirando, né, dando exemplos, mostrando como é que funciona. E para os participantes. Então, assim, isso é super. Eu acho que não é todo. Assim, claro, a gente está ali na academia, é muito importante a gente conhecer o estado da arte, né? Conhecer boa bibliografia, mas tem um dia a dia de cidade, que principalmente agora, com essa questão dos eventos extremos, que está no dia a dia. É, Não é todo lugar que a gente vai conseguir essa interação. sim. O que que eu faço? Ah, beleza, choveu muito. O que que eu faço? Nossa, aqui é uma série de procedimentos, são vários órgãos integrados. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do ônibus. Eh, com o GPS, você consegue identificar a velocidade do ônibus, Sim, né? E assim, n- quando chove, gente, é muito melhor você estar dentro de um ônibus com do cer que você estar numa carona de um mototáxi, com certeza. né? Todo, né, a gente, né, tem cada modo tem seu lugar, mas assim, não dá, né? Quando você tá chovendo, você Sem fica dúvida. obrigado dentro de um ônibus, né? E o ônibus, com o seu tamanho, o seu porte, ele tem capacidade, ele tem possibilidade de passar por locais alagados. Sim, Então, assim, o ônibus só não vai passar se tiver muito alagado. E aí, como é que a gente identifica isso? A gente tem que estar com um operador olhando para uma câmera o tempo inteiro para ver se a rua está alagada? né, não tem como. Agora a gente já tem tecnologia, a Legal. gente pode ter tecnologia. É a velocidade do ônibus que diminui, é a gente começar a ver que está tendo um que a gente chama de comboio, né? Começa a acumular um monte de ônibus, porque assim, eu acho que é muito importante, eu acho que essa é a força aí dos sistemas públicos. Os sistemas públicos são monitorados, os sistemas particulares não são. Sim, Se são monitorados, não são monitorados por servidores, por gestores que vão olhar o objetivo público. sim, Então, o sistema de ônibus ele é monitorado o tempo todo. Então, a gente tem como saber o que está acontecendo. Então, se tem movimentos, né, isso é até que a gente espera que o desafio COR possa, né, dar luz. Se tem movimentos que estão acontecendo diferentes do que é o dia a dia, vamos lá ver que, né, o código que foi desenvolvido começou a detectar alguma coisa ali que não faz parte do dia a dia. O que está acontecendo nessa região? Então, o ônibus a gente está falando de 4.000 ônibus na cidade, rodando, né, nas principais vias, em todos os bairros da cidade. Então, o potencial, né, de monitoramento, de alertas que podem ser emitidos. muito legal. O GPS dá um sinal, né, você tá ali no videoall com o GPS espelhado ali em várias situações, em grandes eventos, a gente, utiliza desse expediente, né, a gente espelha ali no videoall, no maior painel aqui da América Latina lá, o GPS para
acompanhar o andamento dos ônibus, né? Um comportamento anormal pode estar indicando alguma coisa. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos mandar um agente E a gente nosso, já apura, já enviar um agente nosso que está no campo, na rua, na ponta, para verificar o que está acontecendo, que tipo de isso. problema pode estar acontecendo, né? É importante essa conversa que acontece aqui na sala de situação, nessa integração. É. Problema local, é um problema do Rio, é um problema de uma série de cidades e um problema global, né? Inclusive, um assunto que eu quero abordar aqui com a Lorena é em relação a como esse projeto ele é, enfim, financiado, enfim, como são essas parcerias que ajudam a levantar esse desafio core. O ITDP está junto com o projeto Axis, né, que é coordenado por um grupo da ONU, né, por um programa da ONU voltado para o meio ambiente, que também está preocupado com esse tipo de tema. Enfim, conta pra gente como se dá essa viabilização. Então, o projeto Access, ou Axis. Acesso, É. vamos falar acesso? Tá, Acho que ótimo. assim, Vamos Vamos lá. brasileirar aqui, vamos a gente brasileirar. gosta. O projeto Acesso, ele é um projeto que está sendo desenvolvido em cidades latino-americanas. Então, a gente tem como países participantes, a gente tem Argentina, Colômbia, Peru, Brasil e México. Eu acho que eu não esqueci ninguém, tomara que não. E a ideia desse projeto é pensar como aqui na América Latina a gente consegue usar a digitalização para a descarbonização. E aí, quando a gente viu esse tema, a gente falou, cara, é perfeito para o desafio Core esse tema. Porque é a interface perfeita, né? É pensar como a gente pode fazer uso da tecnologia que não para de avançar, Sim. para que a gente consiga fazer com que o transporte se torne mais atrativo. E aí, a gente tem esse projetão guarda-chuva, que é o Access, que está desculpa, que está financiando vários projetos nesses países. E aí, aqui no Brasil, a gente está com parceria com a cidade do Rio de Janeiro, que enfim, né, que todos os financiamentos que a gente tem, praticamente, a gente tem parceria com o Rio de Janeiro, e também com Belo Horizonte. Então, a gente tem projetos aqui que são ligados ao Desafio Core, a gente tem projetos que são ligados a monitoramento de pedestres e ciclistas, para que a gente consiga também viabilizar uma gestão baseada em dados. Quando a gente está falando de mobilidade ativa também, a gente vai ter projetos que estão ligados ao DBE, né, o Distrito de Baixa Emissão do Rio. E aí é isso, e a gente está trabalhando num grande consórcio, né, que tem instituições como o Instituto Pertal, o ITDP, a UNEP, desenvolvendo esses projetos nesses diferentes países. Legal. Certo, e os recursos vêm da Iniciativa Alemã de Proteção do Clima, né? Isso, o IC, O IC. que é o Instituto do Clima Alemão, que está financiando o projeto Acesso como um todo e logo dando suporte também Legal. ao Desafio Core. Aí, se você pensar, então é um desafio e é um projeto que engloba sustentabilidade, tecnologia, saúde pública, Ação. comunicação. É um projeto completo, né? Realmente o que a gente precisa realmente para nossa cidade aqui todos os dias. E a gente inclui também a nossa tecnologia, nossa integração que a gente tem aqui, né, Maurício, no centro de operações. Inclusive envolve parceiros já de longa data do Core, né, Sim. que, por exemplo, a Moovit e a Ambus. O Sim. Moovit você falava do GPS, todo mundo com o celular na mão, um aplicativo que já tem parceria com a gente, enfim, de longa data. A gente está trazendo o Moovit também de volta aqui para o nosso grupo de parceiros aqui do Core, para justamente com essa missão de informar a população, né, de trazer esses dados públicos, de sintetizar e mostrar para a população e, enfim, integrar enfim, essa empresa que é internacional, enfim, é joelense e faz essa síntese nesse trabalho de dados públicos. E a OnBus, que é uma empresa, enfim, que tem uma capilaridade na comunicação, enfim, está presente nos ônibus, está presente nos terminais rodoviários e faz esse papel da comunicação e pode ser, enfim, importante nessa missão de transmitir essa mensagem para a sociedade, para a população, né? Sim, é isso. Eu particularmente gosto muito da Moovit, uso muito. Quando você falou, Lorena, sobre a questão de pontualidade dos transportes, realmente eu
particularmente gosto muito dessa questão de pontualidade. Para mim, quando eu consigo ver ali que o ônibus está chegando, rapidinho, 8 minutos ali para chegar, o metrô também está chegando, então dá 5 minutinhos, então ufa, estou ali no meu tempo. Realmente para mim ajudou muito na minha vida e eu sei como essa ferramenta ajuda muitas pessoas que realmente precisam disso. Bom, a gente está aqui também, a gente já falou que ajuda que tem sustentabilidade, saúde pública, mas eu sei que a gente também tem, eh, focos, né, focos desse desafio que a gente está aqui a gente pode listar aqui a eficiência operacional, a gestão de rotas, comunicação com o cidadão, adaptação climática e parcerias estratégicas. Vocês gostariam, assim, de falar, assim, um pouco mais sobre a importância de ter esses 5 pilares, como que vocês chegaram a construir cada um deles e como vocês chegaram a elaborar esses focos principais aí? Tá, eu posso falar um pouco sobre a parte de parcerias e adaptação. Acho que adaptação a gente já falou, já falei um pouco antes, né. Então, a gente sabe que as pessoas que mais utilizam o transporte público são as pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Então é importante que a gente pense soluções que façam com que as pessoas, tenham mais acesso ao transporte, porque acesso ao transporte é acesso à oportunidade. Sim, E esse projeto ele tem essa pegada a partir do viés da comunicação, né, de viabilizar uma comunicação mais ágil, mais assertiva com a população. E com relação à parte das parcerias, eu queria complementar também que além dos nossos parceiraços Move to Bus, Opa. a gente também tem assim, feito um esforço para poder trazer a academia para dentro do desafio também. Então a gente já tem, confirmação da participação de um laboratório da UFRJ, a gente está entendendo também se a PUC vai poder participar, enfim, outras legal. instituições que vão poder participar, da fase de avaliações. A gente também está conversando com instituições, da sociedade civil, porque para a gente é importante porque o que acontece, às vezes a galera que trabalha nessa área de desenvolvimento, nem sempre tem o entendimento do território e das questões desse território, Uhum. território complexo como é o Rio de Janeiro, Sim, né. Então é importante que a gente tenha pessoas que também possam explicar para a rapaziada que vai participar da atividade, quais são as principais questões quando a gente fala sobre justiça climática, quais são as principais questões quando a gente fala sobre população e território. Então esses temas são temas que são caros para o desafio também, né, novamente, porque a gente não cria ali, soluções que sejam soluções à tecnologia, assim, como um todo, né, isso geral. é uma coisa que tenha esse enfoque também, Sim. sabe, isso tanto, assim, pra gente enquanto TDP, eu sei que pra prefeitura e também para o financiador, né, para o IC, é algo que é muito caro, assim, a gente ter essa abordagem social nas nossas soluções e muito por isso, mas não só por isso, é claro, que a gente tem tentado também mobilizar parceiros da sociedade civil para poder participar fazendo palestras, participar da banca, participar orientando os participantes nessas discussões, né, para que a gente consiga fazer ali criar soluções que atendam o que a prefeitura precisa, pensando na população mais necessitada, né, de melhoria do serviço, enfim. Então eu acho que é isso que eu queria pontuar. É. É, e também, que eu acho que essa questão dos desvios, da sustentabilidade, eu acho que é muito importante que ela não fique, presa na parte tecnológica, que é o que, né, a Sim, Sabrina vinha falando. Porque a gente tem que transformar isso tudo numa ferramenta de comunicação em linguagem simples. perfeito. Então a pessoa tem que nem todo mundo está super conectado e vai entrar no aplicativo e vai saber usar, Sim. né, então, às vezes a pessoa não tem um super celular com acesso à internet, por mais que a gente tenha já a Wi-Fi mais disseminado na cidade. Memória limitada, né? Tem que desinstalar um aplicativo para botar outro. Exatamente. Então né, restrições, ficou o dia inteiro na rua, bateria, né, Piada. Sim. arriou. Então, assim, diversas situações. Então, como é que a gente pode comunicar isso? Informação no abrigo de ônibus, né, porque a gente tem diversas melhorias, né, que a Secretaria de Transporte, junto com outras secretarias, está, né, desenvolvendo, está Comunicação planejando. visual mais efetiva, né? Em painéis de mensagens, né? Os ônibus vão estar mais equipados, a gente já está falando de novos contratos de concessão com veículos muito mais equipados de tecnologia. Então, assim, a gente tem que começar realmente a pensar em soluções hoje que a gente possa colocar nos ônibus, que a gente possa colocar nos abrigos, que a pessoa ela possa ter essa informação e não ficar tão exposta a situações dos eventos climáticos extremos, né. Então, a gente está então, assim, não é só
Porque eu acho que, assim, com certeza vai vir um monte né, de programadores, vai vir pessoas que vão ter excelentes ideias de como conectar, né, o banco de dados de meteorologia com banco de dados GPS, com banco de dados de alagamento, nossa, eu tenho certeza que o pessoal vai, assim, ter ideias incríveis, mas a gente tem que dar, né, é importante que isso possa ser comunicado. Sim, Que isso possa realmente chegar na pessoa que, tem que estar com celular ou não tem, isso pode estar em outra informação, isso pode estar vinculado na rádio, isso pode estar vinculado com uma linguagem simples, isso possa ter outros. muito Porque, legal. assim, o potencial do core, gente, vocês sabem aqui a quantidade de pessoas que seguem, Sim, né? E quando chove, aí mais gente começa a seguir, aí acompanha o que é falado daqui da rede social do core. Então, enfim, tem uma disseminação que mesmo que nem você não precisa estar acompanhando diretamente, mas isso se dissemina de uma forma muito, é muito, assim, é um sucesso, né. sim. O core é um sucesso na cidade, então a gente tem que aproveitar essa esse potencial de comunicação que tem aqui e dar a mensagem correta para as pessoas tomarem as decisões corretas e estarem seguras. Perfeito. É um hub de tecnologia e inovação para a nossa cidade, né? É, e também é uma coisa que acontece de forma, acho que indireta, né, já acontece de forma natural, que realmente essa comunicação, como a Simone bem disse, né, ela acontece já com todo mundo que segue, todo mundo que acompanha, e também é importante a gente passar realmente para quem não tem acesso, como você bem disse, que é mesmo que é o própria tecnologia do sistema de sirenes, né, aqui da prefeitura do Rio, que é uma forma de comunicação com quem não tem um celular, não tem uma TV, não tem uma forma de como acessar essa comunicação e essa informação. Tá Que é tão desconectado, né? importante, Você exato. imagina que tá chovendo numa determinada Já caiu região, luz, não caiu sabe como luz, é que não tem faz para receber a informação, aí sinal funcionando pergunta. do celular, né? É isso, muito importante. Bom, também acho que uma pergunta aqui, a gente queria saber como é que você projeta para os próximos anos, né, esse objetivo de transformar essa mobilidade urbana também um pouco menos complexa, né, porque a gente sabe que a rede de transporte é realmente uma rede muito complexa, né, principalmente aqui no Rio, como vocês disseram, a cidade do Rio tem inúmeros desafios, né, é relevo, é território, a gente está cercado de vários desafios no dia a dia que a gente sabe muito bem, além das situações climáticas, que isso, né, a gente já tem que entender que é uma realidade, né, a gente já lida com isso como uma realidade que a gente precisa trabalhar em cima disso e trazer soluções sobre isso. Então, assim, como é que vocês pensam sobre, eh, diminuir essa complexidade, né, e trazer mais soluções aqui para o transporte público nos próximos anos? Eu acho que, assim, a gente usar essa informação para comunicar melhor e para poder identificar os problemas, que assim, é tornar o transporte público confiável. Então eu sei que meu olho minha rotina é essa, e quando, tem problemas na rotina, eu vou ser avisada. Isso, assim, a gente não vai conseguir evitar tudo, mas eu consigo, me organizar em caso de acontecer alguma coisa. Legal, Então, assim, a gente está capacitando o sistema de ônibus para ele cada vez, né, ter mais tecnologia e a gente poder cada vez mais se comunicar com ele. Então, e aí o desafio ele vem para poder fazer conectar essas pontas, porque, claro, a gente, dentro da rotina da Secretaria de Transporte, tem vários procedimentos que a gente precisa manter, que fazem parte ali, é o subsídio, é o quilômetro onde passou, a rota que está definida, que atende a população. Tem uma série de procedimentos que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Mas esse pulo de comunicação, esse pulo de tornar, de não deixar as pessoas num sufoco em evento extremo, é como, esse desafio pode contribuir, né, para melhorar o dia a dia da cidade. Então, assim, a gente está vendo com muitos bons olhos essa iniciativa. muito legal. Maravilha. Bom, a gente tem papo para Muita coisa, gente, se a não gente for tem pela gente, assunto a gente vai. mais de uma hora, mas Termina amanhã. pois é, mas a gente queria agradecer muito a presença da Simone Costa, subsecretária de Planejamento da SMTR, a Secretaria Municipal de Transportes, a Lorena Freitas, a gerente de projetos do ITDP, parceiros do COR nessa nova edição do Desafio COR. Muito obrigado
por explicar para a gente o funcionamento, enfim, qual é a ideia central e fazer a convocação, né? É até dia 10 de fevereiro, né? 10 de fevereiro de 2026, o período de inscrições, né? E é só, tem um formulário já disponível no nosso site, né? Que é o desafio.cor.rio/inscrição. Tem que apresentar que tipo de informação para essa inscrição? Tem um formulário em que vocês vão preencher lá informações sobre se estiver se inscrevendo em grupo, né, como esse grupo é composto, quais são as dentro das perguntas orientadoras, qual aquela que é de mais interesse desse grupo, enfim, mas a ideia não é que num primeiro momento já exista uma ideia que você precisa estar neste formulário, não. É mais um formulário de apresentação, quem você é, enfim, quem é a sua galera que está indo com você, né, qual é o teu interesse naquilo ali, e aí a gente tem uma série de critérios para poder avaliar quais são os grupos que vão conseguir, eh, entrar de fato no desafio. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade À vontade. para poder estimular que as pessoas se inscrevam e mulheres se inscrevam, Muito legal. porque nesses espaços a gente normalmente só tem homens. Sim, muito importante. Se inscrevam mulheres, por favor, vamos, né, aumentar a diversidade de pessoas negras, se inscrevam, a gente tem que aproveitar esses espaços para poder trazer boas soluções, soluções com base comunitária. Vamos aproveitar essa oportunidade, e aí no finalzinho de fevereiro sai o resultado e no dia 2 de março começamos com as atividades. Muito legal. Maravilha, tá Ai, a dado o gente recado. Não, vai ser sucesso. A gente já tá vendo também com muito bons olhos também pela gente. Muito obrigada também pela presença de vocês. Valeu, Lorena. Simone, obrigado mais uma vez. Valeu, Maria. Obrigada, Maurício. Zoma, Um ano novo pra ótimo nós, ano hein? novo, ótimo 2016, com muitos desafios solucionados. Essa é a Quem nossa. fez, Maurício? Estamos 10 Porque- anos à frente, Maurício. Falei o quê? 16. Pelo amor de Deus, não, esquece. 2026, muitos desafios solucionados aí. É o que a gente espera. Não precisa isso. tirar na edição, não, é 26 mesmo. 26. Tá valendo assim. Gente, obrigado mais Beijo, uma vez. Maurício. Obrigada, Bom, meninas. Nosso papo tá lá no @Operações Rio, no YouTube também. A gente tá com o nosso Podcore disponível em áudio para você no nosso Spotify. E não deixe de acompanhar as informações aqui da nossa cidade sempre atualizadas nas nossas redes sociais e no aplicativo Cor.rio. É isso, Maurício. O recado completo. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau.